Vamos para a mensagem? Abra seu coração, eu espero ser um canal de bênção de Jesus para a vida de vocês. Meus irmãos, se nós pudéssemos usar uma imagem que consiga captar da melhor maneira possível quem Deus é e o que Deus está fazendo, é uma família. Deus, Ele decidiu usar a imagem da família para revelar quem Ele é. Eu quero, por meio dessa mensagem, tentar explicar de maneira clara para vocês isso. Deus, Ele é uma família. O Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo. Antes de Deus criar qualquer coisa, Ele já subsistia em família. E família é um relacionamento profundo, de amor, de glória e de serviço um pelos outros. Tanto é que quando Jesus fez a oração tão conhecida, que é a oração sacerdotal de João 17, ele orou revelando quem ele era em Deus, mas orando por cada um de nós. Ali em João 17, versículo 5, Jesus diz assim: agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Então Jesus está orando que ele estaria voltando para o Pai. Ele falou: Pai, agora conceda aquela glória que eu tinha diante de ti. E como que Deus vivia antes de nós existirmos? Ele vivia em família, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito, e um glorificava, um servia, um amava ao outro. E a oração de Jesus ainda em João 17, menciona a mim e a você, ali nos versículos 21 e 23, que diz assim: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Olha só, Jesus estava orando por nós, para que como Ele é um com o Pai, uma família, que eu e você sejamos um, porque Ele está nos inserindo na família dEle. E se Deus está nos inserindo na família dEle, está nos inserindo para ser família. E Ele orou para uma unidade perfeita. Uma família, literalmente, é essa unidade. Assim como Deus é um, Ele espera que nós sejamos um. Porque por meio da nossa unidade como família e também como família em Deus, igreja, nós expressamos a família de Deus. Quando se fala Deus é uma família, nós logo começamos a usar a nossa imaginação para tentar definir isso. E eu vou usar a minha imaginação com vocês, tá bem? Então olha só, nós pensamos Deus como o Pai, Jesus como o Filho, e aí o Espírito Santo nessa família é quem? A mulher? A resposta é não. Deus não tem sexo, nós não podemos dizer Deus é um homem, não é isso. Deus é eterno, é existente, mas Deus deixou características na nossa família terrena, das características que Ele tem como Deus. Por exemplo, eu citei pela manhã e perguntei se alguns leram o tão polêmico livro ou assistiram o filme da A Cabana. O filme A Cabana apresenta Deus na essência de família. Lá tem uma família. E ali apresenta o Espírito Santo como uma mulher. É polêmico a gente pensar nisso e demora também para mim captar, mas ele está transmitindo uma mensagem, não está dizendo que Deus é isso. Mas está tentando mostrar para mim e para você uma mensagem, dizendo que como o Espírito Santo tem características e papéis na família de Deus, assim como Jesus tem como filho, o Pai tem, Deus também colocou características do Espírito Santo em nossas vidas. Um dos livros da Bíblia, que é Apocalipse, ele trabalha muito com imagens. Em Apocalipse, Jesus aparece como cordeiro. Quando nós estivermos diante de Jesus, você não vai ver um cordeiro, um animal. Aquilo era uma figura de quem Jesus é, expressando que Ele é o sacrifício perfeito por nossos pecados. Ok? Então o cordeiro é uma imagem que traz um significado e características. Quando o livro retrata Jesus, o Espírito como uma mulher, não está dizendo que ele era uma mulher, mas está querendo dizer que o Espírito deu características à mulher. Por exemplo,
Quando Jesus nasce, ali em Lucas 1, versículo 35, diz que é o Espírito Santo que colocou no ventre de Maria a semente e fez ela dar à luz. Quando Jesus tem um diálogo com Nicodemos a respeito do novo nascimento, aí ele pergunta, mas como que eu faço para herdar ou entrar no reino dos céus? A resposta de Jesus é: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, nascimento. A Bíblia também fala em que Jesus apresenta o Espírito Santo como consolador, aquele que está ao lado, aquele que apoia, que expressa sentimentos. Então, é óbvio que o Pai tem essas características, que o Filho também tem e o Espírito Santo tem. Então, na família de Deus, todos têm suas características e papéis a ser executados. E na nossa família terrena, Deus também deixou papéis e características para cada um de nós. Olha só, há um outro exemplo que a Bíblia trata, que nós, igrejas, cada um de nós cristãos, somos a noiva de Jesus. Para as mulheres, isso é mais claro de entender, mas e para nós, homens? Como entender que nós somos a noiva de Jesus? Mas a noiva é aquela que espera o seu noivo para o casamento, que é a consumação perfeita de um relacionamento. O que está querendo dizer é uma imagem para nós entendermos que nós estamos aguardando Jesus para que o nosso relacionamento seja perfeito na eternidade, o casamento. Sim? Então, é estranho falar um pouco disso, mas é apenas para deixar claro que Deus é uma família, Ele trabalha em família e tudo o que Deus faz é por meio da família. Quando Jesus falou sobre a oração, Ele deixou uma oração como exemplo, ou como modelo, que é a oração do Pai Nosso. E aí Ele usa a figura de uma família para nos ensinar a orar. Lá em Lucas 11, do versículo 11, olha o que diz: vocês que são pais, respondam, se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se o seu filho pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus está apresentando Deus como um pai. Assim como os pais são provedores, o sacerdote do lar, aquele que toma conta das coisas, Ele está mostrando para nós a figura de Deus como provedor, o nosso sustentador, aquele que cuida da nossa vida. E Ele está dizendo, se vocês que são pais, apresentando também a figura, tanto homem quanto mulher, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais agora, o seu Pai Celestial, também não dará a você, que Ele é perfeito? Então apresentou para nós Deus como um pai, ao suprir as nossas necessidades como provedor. Em outra ocasião, quando a Bíblia quis nos mostrar a grandeza e as características do amor de Deus, mais uma vez ela usa a figura de uma família. Lá em Isaías, capítulo 49, versículo 15, olha o que diz: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Agora, Deus está usando a figura de uma mãe. É óbvio que há exceções, mas a mãe, ela é uma figura na terra que expressa o que há de mais puro, intenso e verdadeiro a respeito do amor. Então, quando Deus quis mostrar a característica do amor dele, Ele usou a figura de uma mãe, dizendo, se essa que é a figura mais clara e perfeita de amor que vocês têm, falhar, eu não falharei com o meu amor a vocês. Então Deus está apresentando uma família para mostrar o seu amor para conosco. Esse Deus que é uma família, Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo, na criação Ele vai agir como uma família. Olha lá Gênesis 1, do versículo 1 em diante, vai dizer assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse, haja luz e houve luz. Nós vemos Deus Pai trabalhando, o Espírito Santo ali pairando sobre as águas,
e Jesus, a palavra trazendo vida. Então Deus está trabalhando como uma família na criação. E quando Deus cria todas as coisas ali em Gênesis 1, nos 3 primeiros dias ele cria o habitat, que era o lugar onde o ser humano, os animais e as plantas e tudo existiria. E depois nos três próximos ele vai criar os habitantes, os animais, o homem. Ao terminar o seu trabalho, no 7º dia ele descansa. Contudo, no 6º dia, depois que ele termina o homem e o seu trabalho está completo, qual foi a primeira coisa que Deus criou? A resposta? Uma família. Gênesis 2:24 vai dizer assim: e por isso, o homem deixa sua mulher, a seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. A primeira instituição que Deus fez foi a família, e ela vem antes da igreja e antes de qualquer coisa. Então, família é um projeto original de Deus, nasceu no coração de Deus para expressar quem Deus é. Quando Deus decide, depois da criação, se tornar conhecido a todos os povos da terra, a todas as pessoas da terra, Ele escolhe uma família. Gênesis 12, ele vai escolher a família de Abraão. Olha só Gênesis 12, o que está escrito, no versículo 1. O Senhor te ha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus escolheu uma família que não era o melhor protótipo, que Abraão e Sara, como sabemos, eram estéreis e já avançados de idade, mas Deus escolhe aquela família para que por meio daquela família Ele abençoasse todas as outras famílias da terra. Os olhos de Deus ao escolher Abraão e Sara estavam sobre todas as famílias da terra. Deus falou: vou fazer de você, Abraão, um povo, vou te abençoar, você vai crescer, você vai ser uma bênção. Abraão poderia estufar o peito e se sentir orgulhoso, e Deus fala assim: você tem uma missão a cumprir, você vai abençoar todas as famílias da terra. E nós sabemos, à luz das Escrituras, que por meio da descendência de Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra. E nós achamos que a descendência de Abraão era Isaac, o seu filho, mas a Bíblia diz que é Jesus. Lá em Gálatas 3, versículo 16, a palavra de Deus vai dizer que Jesus é o descendente de Abraão, que por meio dele, Deus abençoou todas as famílias da terra. Tanto que o primeiro evangelho escrito, que é Mateus, ele começa com uma história de família. Como começa Mateus 1? Vai falar sobre a genealogia de Jesus. E ali na genealogia vai mostrar desde Abraão até Jesus, a história da família de Jesus. E nós, se olharmos para a família de Jesus, nos dá uma esperança muito boa. Por quê? No histórico, a genealogia era o histórico da família dele. Existia Tamar, a mulher que se deitou com o sogro. E Jesus é um descendente que seu sogro era Judá, descendente da tribo de Judá. Na genealogia de Jesus vai estar Batseba, que cometeu o pecado de adultério com Davi. Na genealogia de Jesus vai estar Raabe, que foi uma prostituta. Na genealogia de Jesus vai estar Ruth, uma mulher de um povo amaldiçoado, os moabitas. Isso mostra que não existem famílias perfeitas, nem mesmo a família de Jesus era perfeita. Mas eu gosto de pensar e de confiar que Jesus, ele é o ponto final para todo o mal que existe. Porque quando Jesus, ao chegar em Jesus, o que acontece? Acontece o que Deus havia prometido, que a bênção dele se estenderia. Jesus colocou um ponto final. E isso serve de esperança para nós, sabe por quê? Porque não é o histórico da nossa família que dita o que seu pai era, o que os seus avós foram, o que o histórico familiar que você tem, seja histórico de divórcio, de tragédia, de coisas tão ruins que dita a sua vida. Mas se Jesus entrou na sua vida, a partir dele começa uma nova e verdadeira história, e é ele que está conduzindo a sua família. Então Jesus, ele é o restaurador de família. É a partir dele que começa a família. Todo ser humano precisa se encontrar com Jesus, e a partir de Jesus algo novo começa.
Então, se Jesus entrou na sua família, se você entregou a sua família para Jesus, Ele está conduzindo a história da sua família. Ele está abençoando a sua família. Não é mais o histórico de maldição da sua família, o passado, as tragédias que ditam, ou que assombram você, ou que falam sobre a sua família, mas é o que Jesus proferiu na cruz, a bênção de Deus que está sobre nós. Então o Evangelho começa com um histórico de família. Eu acabo de falar para vocês que então o Novo Testamento se inicia com uma família. Você sabe como termina o Velho Testamento? O último versículo de Malaquias, que é Malaquias 4:6, vai falar de uma família. Olha o que diz Malaquias 4:6. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O Velho Testamento encerra falando de uma família que está em crise nos seus relacionamentos. Está dizendo que se o relacionamento do pai com o filho, do filho com o pai, da família estiver destruído, o mal terá liberdade para causar estragos ainda maiores. Como pastor, por vezes eu aconselho famílias ou casais, e em muitos casos, os casais falam algo assim, uma frase que parece que elas são repetidas. Eles dizem assim: parece que existe uma maldição em nossa família que precisa ser quebrada. E eu pergunto, como que é o relacionamento de vocês como família? E muitas vezes a resposta mostra que eles não têm relacionamento, que está destruído, que não tem respeito, que não tem amor entre eles. E eu respondo, existe aí uma maldição bem debaixo do nariz de vocês que vocês não estão enxergando, que é a maldição da falta de relacionamento. E quando a Bíblia fala aqui que o coração do pai se converterá, a palavra converter é o coração do pai, ele vai se convencer de amar e cuidar dos seus filhos, e o coração dos seus filhos de respeitar e honrar os seus pais. É isso que Jesus vem. Jesus põe um ponto final nesse histórico de maldição, onde não há relacionamento, onde não há comunhão, porque Jesus, ele é a aliança entre nós e Deus, mas ele também é a aliança entre eu e você. É uma aliança, é uma cruz, e a cruz tem duas hastes. Ela é uma haste vertical, mas é uma haste também horizontal. A cruz de Jesus restaura os nossos relacionamentos. Não há possibilidade nenhuma de eu e você sermos novos seres humanos, porque Jesus não vem fazer você melhor ou pior. Jesus vem fazer você novo. E o novo é Jesus. E não tem possibilidade nenhuma de Jesus fazer de nós novos e nós não restaurarmos os nossos relacionamentos. Sermos melhores pais, esposos, filhos, esposas. Jesus começa aí. E tudo começa numa família. E prova é que o primeiro milagre que Jesus realiza é onde? Numa família. João, ele termina o seu evangelho dizendo o seguinte, João 21:25. Há muitos milagres que Jesus fez. Nós não conseguiríamos relatar eles um a um, porque não caberiam, os livros seriam escritos no mundo inteiro. Aquilo era uma linguagem que a Bíblia fala hipérbole, que exagero. Era lógico que caberia, mas está dizendo assim, não dá para relatar de tantos que ele fez. Mas João só registra 7 milagres. Porque a intenção de João era mostrar não os milagres de Jesus, mas quem Jesus era por detrás dos milagres. E ele chama cada um desses 7 milagres de um sinal, que estava sinalizando alguma coisa. E esse primeiro milagre que João diz que Jesus realizou, foi transformar a água em vinho num casamento. Nós sabemos que na época o vinho tinha um significado muito importante para o casamento. Os casamentos, eles eram familiares. Os pais tratavam com os outros pais sobre o casamento. Então era algo de família. O pai do noivo e a mãe do noivo tratavam com a mãe e o pai da noiva. Então eles cuidavam de todos os detalhes. E nesse casamento que Jesus vai, eles cumpriram a risca o que precisava ser feito, tanto que eles contrataram um mestre de cerimônia. O que um mestre de cerimônia faz? Ele cuidaria de todos os detalhes. Se você teve a chance de assistir a série The Chosen, que está disponível no Netflix, se você quiser baixar também, é fenomenal, e esse episódio é muito legal. Mas, de repente, acabou o vinho.
E a pergunta é, Jesus vai começar o seu ministério, o seu primeiro milagre. Se sou eu, na minha cabeça, eu falo, rapaz, eu preferia visitar um velório e ressuscitar um morto, como Jesus ressuscitou tantas pessoas, porque isso daria muito mais ibope para as pessoas me conhecerem. Mas qual o motivo de Jesus começar o seu ministério em uma família em crise? Porque Jesus está recomeçando o que Deus começou lá no Éden, numa família em Adão e Eva, que também teve uma crise, dizendo assim, olha, se nós comermos isso, nós seremos igual a Deus e não vai acontecer o que Deus falou. E eles decidiram comer. E ali o pecado entrou no mundo. O que Jesus está restaurando? Jesus está recriando o que Deus estava fazendo desde o início, uma família. E aquela família decidiu obedecer a Jesus, por quê? Eles foram até Jesus, falando, Senhor, ajude essa família. E Jesus falou assim, então pegue os jarros de água e encham eles de água. E eles obedeceram. E obedecendo, diz que aquela água transformou em vinho. Então aquela família decidiu confiar em Jesus, e ao confiar em Jesus e obedecer Ele, um milagre foi feito. E está mostrando uma mensagem muito clara para nós, desde o início, família para Deus foi prioridade. Deus começou o seu ministério terreno com uma família, para mostrar que tudo que Deus faz, o que Deus ama, o que tem prioridade para Deus, é a família. Então Jesus poderia escolher tantas coisas, mas Ele decide escolher a família, porque Ele está recriando o que Ele começou quando o homem decidiu desobedecer. Mas toda a família que decide obedecer ao que Jesus está falando, aos planos, à voz de Jesus, colherá a uva e o melhor vinho que Deus tem. Jesus também veio formar uma família para Deus nessa terra, que é a igreja, porque a igreja é uma família para Deus. Em Efésios 2,19 diz o seguinte para nós, portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Então nós somos família de Deus em Cristo Jesus. E por fim, se você ler Apocalipse e puder captar uma imagem para definir o que é o céu, a eternidade, você vai perceber que o céu se parece com uma família. Lá em Apocalipse 19, versículo 7, diz o seguinte para nós: alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva se preparou. Como Deus começou o mundo? Com uma família. E como Deus dará início à eternidade? Com uma família. Quando Jesus e a igreja, a sua noiva que somos nós, ali se casar para um relacionamento real e profundo, uma figura também, uma imagem para expressar o que? Agora seremos dele eternamente e felizes eternamente. O que Deus uniu, agora ninguém poderá separar. Então a eternidade de Deus é inaugurada com uma família. O céu se parece com uma família. E o que Deus está fazendo é uma família. O Velho Testamento começa então com uma família e termina com uma família. O Novo Testamento começa com a história da família de Jesus e termina com a família de Jesus na eternidade. Isso para nos ensinar que para Deus família é algo valiosíssimo. E se família é algo valiosíssimo, nosso coração precisa se voltar para isso. O plano de Deus nessa terra está relacionado à família. Tudo que Deus faz em família e com família. E agora, feito esse fundamento, eu quero deixar algumas lições ao seu coração, a você, de maneira específica, a respeito de família. A primeira lição: família é prioridade para Deus. Nós construímos esse fundamento na palavra para entender que família não foi um plano qualquer, não foi uma ideia de Adão e Eva, foi uma ideia de Deus. E Deus sempre tratou família como prioridade. Ele começou como família, Ele recomeçou como família, Ele começou como família, Ele terminou como família. Tudo que Deus fez foi por meio de família. Então família para Deus é prioridade. Se família para Deus é prioridade, família para mim, para você tem que ser prioridade. A sua família é a sua prioridade. Muitos pais têm comprometido a sua família
para tentar deixar algo ao seu filho, comprometido pela sua carreira pessoal, profissional, por um trabalho, por um sonho, por alguma coisa, consumindo seu tempo. A família sempre fica ali em quinto lugar, em sexto lugar, se sobrar tempo. Só que isso é um pecado para Deus. Família, se para Deus ela é prioridade, nós precisamos tratá-la com prioridade. Qualquer coisa que comprometa a nossa família precisa ser urgentemente resolvida. Nada pode ocupar o lugar da nossa família. Se a minha família é um projeto de Deus, eu preciso de Deus para cuidar, para entender e fazer de Deus a fonte de alegria, de prazer e de vida da minha família. É óbvio que como pai, como mãe, como família, nós precisamos cuidar dos nossos, trabalhar, deixar o melhor. Mas às vezes nós estamos comprometendo a nossa família, que é o bem mais precioso, por algo que para Deus não há tanto valor. Uma vez um amigo meu me falou assim: Igor, se você olhar para Deus, você não é um pastor para Deus, mas você é um marido, você é um pai de família, que a primeira coisa que Deus fez foi a família. Ele me disse isso, e aquilo me marcou tanto no coração, que eu guardei, para tratar a família como prioridade. Então o que Deus está fazendo é família. Jesus nos deixou uma mensagem muito clara. Ele disse assim, em Mateus 6, a partir do versículo 25: observem os pássaros, os lírios do campo. Eu visto os lírios, eu cuido dos pássaros, eu sustento, eu sou o provedor deles. E quanto mais vocês são meus filhos e fazem parte da minha família, o que eu não posso fazer a vocês? O convite de Jesus era o seguinte: que Ele é o sustentador, o provedor, aquele que nos abençoa. É dele que vem o cuidado, o sustento da nossa vida. O Salmo 127 nos fala algo mais específico ainda. O salmista diz para nós o seguinte: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Ali estava usando a figura de uma casa, mas dizendo a respeito também de uma família. Você pode planejar o melhor para a sua família, você pode tentar falar, eu vou construir o melhor. Só que Jesus precisa ser o firme fundamento, para que quando vier as tempestades, o vento forte, o rio bater, essa casa não venha ruir, porque ela está solidificada sobre Jesus, que é a rocha. E ele continua o Salmo 127, se o Senhor não proteger a cidade, em vão trabalhe, de nada adianta as sentinelas guardá-la. É inútil trabalhar tanto, olha o que o salmista fala, é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Deus não prioriza preguiçosos. A expressão dormir é alguém que descansa em Deus. Falando, Deus, o sétimo mandamento era descansar. O que era descansar? Era você aproveitar com a sua família tudo aquilo que Deus estava fazendo. Sabe, meus irmãos, a sua família, ela é o bem mais precioso que você tem. Imagine eu chegar diante de Deus um dia, que é o talento mais valioso que Ele me deu, a minha família, que é a Camila e o João, e falar assim, eu destruí eles, mas eu corri atrás da minha carreira pessoal. Olha o meu currículo, Deus, olha tudo isso. Deus fala que você correu atrás de algo inútil, porque eu cuidaria de você, eu seria o provedor, o abençoador, eu acrescentaria o que você precisa, mas você comprometeu toda a sua família por causa dos seus planos pessoais. Nós não devemos fazer isso nunca. A nossa família é prioridade. E o Salmo 127 vai falar que os filhos são um presente de Deus, uma herança, são como flecha na mão de um guerreiro. Então Deus dá uma família como um presente para cada um de nós. Então trate a sua família como prioridade. Nada substitua ela. Ela precisa estar em primeiro lugar na sua vida. E Deus precisa ser o topo. Deus é o sustento, é Ele. Eu e minha família precisa estar em torno de Jesus, para que tudo aconteça. Mas sua família precisa ocupar o lugar principal. A segunda lição é, a sua família precisa apontar para a família de Deus. Se Deus é uma família, a minha família precisa apontar para a família
de Deus. Quando cada um de nós, na nossa família, exercemos o nosso papel, as nossas características, nós estamos apontando para quem Deus é, para a família de Deus. Por exemplo, o homem. Efésios 5, 25, a palavra de Deus dá-nos um conselho, maridos, homens, vai dizer assim: maridos, que vocês amem as suas esposas, mas há um padrão, como Cristo amou a igreja. Nós sabemos que não era um amor qualquer, mas foi um amor sacrificial, poderoso e transformador. Esse amor de Jesus por mim e por você foi tão poderoso que nos transformou. Tanto é que Efésios 5, 25 continua dizendo: e ele se entregou por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Sabe o que estava querendo dizer? Que o amor de Jesus foi tão intenso por mim e por você, que nós estávamos perdidos em nossos pecados, éramos os piores, e ele nos amou mesmo assim, e nos tornou santos, belos, limpos e agradáveis aos olhos de Deus. E ele está dizendo: da mesma forma vocês, maridos, precisam amar as suas esposas. E aqui fica um conselho que talvez nos cause um impacto. Um dia eu vou ter que apresentar a minha esposa a Jesus. Lembra a parábola de Mateus 25 dos talentos? Não era só dinheiro, era coisas preciosas que Deus nos deu. E a minha esposa é a coisa mais preciosa que Deus me deu. Depois é meu filho. Imagina um dia eu chegar diante de Deus, apresentando a Camila, e aí, falar: Deus, está aqui. E Deus olhar para ela toda destruída. Pior do que ele me entregou. A proposta de Deus é falar: eu estou te dando esse algo precioso, Igor, você vai multiplicar. Ela precisa se tornar mais bela, mais limpa, mais santa, mais preciosa, mais valiosa nas suas mãos, e você vai ter que me apresentá-la dessa forma. Só há um jeito de nós apresentarmos as nossas esposas assim a Jesus. Não é o meu e o seu amor que vai transformá-la, mas é o amor de Jesus, que nós somos amados, que está em nós. Ao amarmos a nossa esposa, isso a transformará e a valorizará. Então o critério de Deus para nós é o amor de Jesus por nós. E é o amor de Jesus que eu tenho por Jesus que vai fazer com que eu, marido, ame a minha esposa e a torne mais preciosa aos olhos de Deus. E se você tiver isso como um balizador da sua vida, o amor de Jesus, isso vai te ajudar a muitas coisas. Por exemplo, nós homens, quando nós somos tentados com os nossos olhos, a nossa esposa não está perto de nós, e aí? Se eu devo primeiramente amor a Jesus, não importa se ela não está. Eu amando a Jesus, eu vou amar a minha esposa. E eu falando: Deus, eu não vou olhar para aquela mulher, ou para aquela tentação, para aquela situação, porque eu te amo. E fazendo isso eu também vou estar honrando a minha esposa que o Senhor me deu. Quando eu coloco Jesus como critério do amor, eu consigo ser também um marido santo, justo, amoroso. Eu tenho 5 anos de casado, então não posso dar muitas lições a vocês, sou novo. Mas em 5 anos, acho que em 3 dias eu poderia imaginar a primeira briga com a Camila. Rapaz, o melhor ambiente para a gente aprender a ser homem é na nossa família. Então eu falo o seguinte: você quer avaliar quanto bom é um homem? Só olhar para a esposa dele. Eu falo isso para os meus amigos, pastor: mano, eu já avalio você pela tua esposa. Se ela chegou assim meio moada e você está falhando no seu papel de marido. Somente Jesus pode nos dar essa graça de exercermos nosso papel e característica como marido. Vocês, esposas, o que Jesus falou? Vocês devem ser submissas aos seus maridos. E no tempo que a gente está vivendo, falar disso parece ser uma afronta. A palavra submissão é estar na mesma missão. Para deixar claro para você, qual foi a mulher mais incrível que a Bíblia registra? Alguém pode falar para mim? Pense aí. A mulher mais incrível. Você poderia dizer a minha, mas ela não está na Bíblia. A que está na Bíblia. Maria, que foi a mãe de Jesus. O que Maria fez para ser a mulher mais incrível? Ela aceitou a missão com José de gerar Jesus, e por meio da família de Maria,
a sua família é abençoada. Ela se tornou a mulher mais incrível porque ela cuidou daquele menino, que se tornou um homem, e por meio da família de Maria, as nossas famílias são abençoadas. Então a mulher mais incrível da Bíblia, ela exerceu o seu papel de mulher e de mãe. Você, mãe, mulher, esposa, você olhe para Maria, ela precisa ser a pessoa mais incrível para você balizar o seu critério. E tenha sua família como prioridade. E cuide da sua família, do seu marido, dos seus filhos, da sua casa, para que ela seja uma bênção para esse mundo. Uma bênção de Deus, por meio de quem Deus vai revelar toda a sua glória, a sua luz e a sua alegria. E agora, filhos, a palavra também diz algo a nós em Efésios 6, versículo 1. Vai falar sobre nós honrarmos os nossos pais. Honra seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento como promessa. Se nós cumprirmos esse mandamento, teremos Deus como nosso aliado e Ele dará vida longa a nós. Se você não consegue honrar seu pai e sua mãe que você vê, e honra é respeito, e colocar seu pai e sua mãe na prateleira acima, valor. Não vai dizer que você vai conseguir honrar a Deus que você não vê. Quando Jesus me alcançou, a primeira coisa que eu tive que restaurar foram relacionamentos com os meus pais e com professores, que eu era muito mal educado. E aí eu via meus professores às vezes chegar na igreja, eu morria de vergonha. Por quê? Porque eu não honrava eles, e não honrava os meus pais. E eu vejo o quanto isso foi ruim. E o meu conselho para você, filho, é honre seu pai e sua mãe. Você quer ter o melhor seguro de vida? Honra seu pai e sua mãe. Você quer ter um excelente futuro, tendo Deus como seu aliado, te abençoando? Honra seu pai e sua mãe. Você pode estar pensando nos melhores cursos. O que eu vou fazer? O MBA, vou viajar para outro país, eu vou atravessar esse mundo. Ok. Mas sabe qual é o primeiro critério que você devia ter? Respeite, obedeça e honre seu pai e sua mãe, ainda que você não aceite. Ainda que você acha que... Porque muitas vezes Deus também vai te fazer coisas, pedir coisas que você não vai gostar. Mas honre, dizendo, Deus, eu vou honrá-lo, porque eu amo o Senhor, mas também amo meus pais. E eu fazendo isso, estou agradando o Senhor. Então, filhos, honre os seus pais. E saiba que, como último conselho que eu quero deixar para você em lição é: a Bíblia começa com uma família. O pecado afetou essa família, porém a Bíblia termina com uma família restaurada, reunida e feliz para sempre. O que eu quero dizer para você é que a obra que Deus começou na sua família, Ele vai terminar. Deus é poderoso para transformar o coração de um marido duro, de uns filhos que se perderam e foram, de uma esposa que não é nada compreensível. Deus é poderoso para restaurar a sua família. A restauração da sua família começa colocando Jesus no centro, a obediência e a palavra a Ele. Jesus foi o filho obediente, e a Bíblia, ao retratar a obediência dele lá em Filipenses 2, diz que por ele ter sido obediente até a morte, Deus o exaltou. Obedeça na sua família a Jesus. Não importa o que aconteceu com a sua família, Jesus pode restaurar. O primeiro milagre que ele fez foi num casamento, para mostrar que a sua família para ele é valiosa, que ele não desistiu da sua família, que ele está ao seu lado, que qualquer expectativa que você tenha, qualquer sonho que você tenha, qualquer plano que você tenha para a sua família, ele tem um plano muito maior, mais verdadeiro e mais poderoso para você. Os olhos dele estão sobre você e ele quer fazer da sua família uma bênção. Uma bênção para que todos possam ver a sua família e enxergar Cristo nela, a família de Deus, a sua família ser um sinal de Deus nessa terra e abençoar as outras famílias da terra. Saiba, Ele pode restaurar qualquer tragédia, qualquer histórico, qualquer casamento, qualquer relacionamento na sua família. Ele pode. Em Jesus, quando Ele transformou água em vinho, o mestre da cerimônia, o mestre Sala diz: como você guardou o melhor vinho para agora? Porque quando nós colocamos Jesus, a verdadeira
e melhor história se inicia. Porque é agora a história que Ele está conduzindo. Decida colocar a sua história, a história da sua família, dentro da história que Deus está escrevendo. Ele tem uma bênção para a sua família. Ele é o seu maior investidor, Ele é o provedor da sua casa. Ele não vai deixar faltar nada. Como o salmista diz, eu fui moço e eu já estou adulto e velho. Eu nunca vi um descendente, eu nunca vi um justo mendigar um pão e nem a sua descendência sofrer com necessidades. Deus é o provedor. Deus, Ele é o seu Senhor. Então tenha Ele como Senhor da sua família. Aquele que cuida, aquele que abençoa. E se Ele tem esse plano original como família, mude a sua visão de família. Valorize a sua família, abençoe a sua família, invista tudo que você tem na sua família. Decida que a sua família vai ser uma bênção de Deus para esse mundo. Que a promessa que Deus fez lá em Abraão, que nós cantamos, que ela se confirmou em Jesus, ela está alcançando a sua família, a sua casa. Eu quero orar com vocês, se coloquem em pé, e quero convidar o Ministério de Louvor para vir à frente. Você sabe o que você está precisando, o que a sua família está precisando? Algo específico, que Deus sabe. Então eu queria orar por você, a respeito disso. Se você está precisando de uma porta que precisa ser aberta para a sua família, de uma restauração que somente Deus pode fazer, de um milagre, de uma bênção, eu quero orar por você, e eu quero confiar juntos, crendo que o nosso Deus vai responder, que Ele ama abençoar a sua família, e que os planos que Ele tem para a sua família não podem ser frustrados. Ele está cuidando da sua casa, nunca duvide. Jesus está com você. Vamos orar juntos? Pai, quero orar especificamente ao pedido que esse meu irmão tem, pela sua família. O Senhor conhece, e o Senhor é poderoso para responder, fazendo algo incrível para a sua casa. Pode ser que uma mãe está aqui com o coração apertado pelos seus filhos, e ela já nem sabe mais o que fazer. Nós decidimos confiar na tua sabedoria. O Senhor tem os melhores caminhos para agir, e o Senhor tem o poder para fazer. Espírito, visita os filhos dessa mãe, desse pai, aonde eles estiverem agora, e ministra aquilo que o Senhor disse, converterá o coração deles. Restaure essa família que está dividida, que talvez como o mesmo pecado lá do início destruiu a família de Adão, mas Jesus restaurou essa família. Senhor Jesus, restaure essa família, perdoe o pecado e apaga toda essa transgressão por meio do teu sangue, que é poderoso. Que a partir de hoje algo novo e poderoso comece na família desse teu filho, dessa tua filha. Uma restauração, um milagre, uma porta aberta, uma resposta, uma causa impossível que o Senhor torna possível. Que o Senhor encoraje esse pai a pedir perdão ao seu filho, essa mãe a pedir perdão aos seus filhos. Que o Senhor encoraje esse marido a confessar o seu pecado e pedir perdão à sua esposa, e essa esposa também corresponder a isso. Por meio do perdão, nos mantém essa família unida em nome de Jesus. Mas Deus, por meio do seu amor, faça algo novo, restaure, e que nessa família tenha a assinatura de Jesus, começando algo novo. A partir de Jesus, algo novo começou. Eu oro, crendo e confiando, e abençoando cada família aqui representada, cada filho, cada marido, cada esposa, para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre eles, e a sua história, o seu plano, e aquilo que o Senhor tem no coração, possa, Deus, ser feito e realizado nessa família. Em nome de Jesus, amém.